Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Sara e hoje eu vim aqui, não vim fazer nenhuma tag, não vim falar de nenhum filme nem nada, mas eu vim aqui falar um pouquinho do meu ídolo, o que ele tem me ensinado nos últimos dias e quem sabe ajudar vocês de alguma forma. Como vocês já viram no título, é uma coisa assim que Jesus tem trabalhado muito no meu coração, de uns dias pra cá. Era uma coisa assim que eu estava precisando muito mudar na minha vida e ele começou a trabalhar e eu senti no coração de compartilhar isso com vocês, porque às vezes a minha dificuldade pode ser a mesma dificuldade de alguém. E para começar, eu gostaria de ler com vocês lá no livro de Mateus 5, 43 ao 48. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre o justo e o injusto. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Orar por aquele que nos perseguem parece ser uma coisa fácil, mas a gente assumir que a gente ama a pessoa que nos persegue, aí já é uma coisa mais difícil. A gente suportar em amor também é uma coisa mais difícil. Porque a gente pode pensar assim: ai, eu amo fulano, só que ele lá e eu aqui. Mas muitas vezes não é bem assim que funciona. Muitas vezes você tem que conviver com a pessoa, conversar com a pessoa, e é difícil. Se é difícil a gente amar aquele amigo, aquele irmão que tá com a gente, imagina quem nos odeia, quem trama contra nós, aí é o dobro de dificuldade. Mas é isso que Jesus pede de nós. A gente pode pensar assim: ah, não, eu posso orar sim pelo meu inimigo. Não, eu vou orar pra pessoa, mas pra pessoa subir da minha vida, pra pessoa largar do meu pé, pra pessoa esquecer que eu existo. Esse versículo que eu acabei de ler, o pessoal que estava ouvindo isso de Jesus, eles eram inimigos dos romanos. E os romanos oprimiam essas pessoas que Jesus orientou. Se eles não pagassem impostos, eles apanhavam em público e eles eram humilhados, sabe? Então, aos olhos deles, a princípio, eu imagino que foi loucura Jesus dizer aquilo. Como assim, Jesus? A gente tem que amar quem nos ama. Como assim a gente vai amar aquele que fica nos perseguindo, aquele que fica nos oprimindo? Seguir Jesus é uma loucura mesmo. Muitas vezes, quando a gente decide obedecer àquilo que Deus nos manda fazer, a gente escolhe muitas vezes andar na contramão do mundo e também muitas vezes ir contra a lei do homem, porque a lei de Deus é totalmente diferente. O que eu tenho tirado disso? Eu tenho que tratar bem o meu inimigo, mas não por causa do meu inimigo, mas eu tenho que tratar o meu inimigo bem por Jesus, porque era o que Jesus faria no meu lugar. Porque quantas pessoas maltrataram Jesus enquanto ele estava aqui na Terra e ele não odiou nenhum deles. Mas, pelo contrário, ele pediu ao Pai misericórdia dessas pessoas. Ao meu ver, a única forma de amar o nosso inimigo é olhando para Cristo. Porque por nossas forças a gente não consegue. É uma coisa muito difícil. Você amar aquela pessoa que fala mal de você, a pessoa que faz de tudo para te prejudicar, é muito difícil. Ah, mas por que eu tenho que amar ele em Cristo? Porque Cristo nos amou primeiro. Então, quem somos nós? Porque nós também somos pecadores e nem por isso Cristo deixa de nos amar. Então, nós não temos direito nenhum, sabe, de julgar as pessoas, porque muitas vezes a gente perde de receber muita coisa de Deus por falta de maturidade. Ele não vai assumir um compromisso comigo, que sou imatura, que não sei aceitar uma rejeição. A gente perde.
E é triste isso, é triste a gente pensar que a gente pode estar perdendo algo muito grande de Deus por uma pessoa. Então não é muito mais fácil a gente fazer um sacrifício de amar essa pessoa para pelo menos não perder, sabe, a bênção de Deus para nossas vidas? Vamos imaginar assim, ai beleza, eu aceito amar meu inimigo, ótimo. E você tá na sua casa orando pelo seu inimigo e ao mesmo tempo o seu inimigo tá em algum outro lugar falando mal de você. O mesmo Deus que vê você de joelho orando pelo seu inimigo, ele também vê o seu inimigo. Então, quem vai acertar conta com Deus é ele, não é você. Agora pensa se você também estivesse fazendo o mesmo. O seu inimigo falando mal de você e você falando mal dele. Você também teria que responder por isso. Então não é muito mais fácil a gente tirar essa sobrecarga assim das nossas costas e fazer a nossa parte, e depois se a pessoa não quiser fazer a parte dele, aí é ele com Deus. Eu não tô dizendo que a gente tem que fazer a nossa parte pra gente ficar aliviado e a pessoa que se dane. Mas tem que começar em mim, em você. E quando a mudança parte de nós, quando a gente para de implicar com aquela pessoa que implica com a gente pessoa vai notando a diferença em nossa vida e ela pensa assim, pô, por que eu tô implicando com essa pessoa sendo que a pessoa não tá nem dando moral? Acaba, sabe, por si mesmo desistindo. Para terminar, eu quero dar 3 conselhos que eu acredito assim que seja o básico para nós amarmos os nossos inimigos. Primeiro conselho: perdoa o seu inimigo em Cristo. Não olhe por ele, mas olhe para Cristo, sabe? Eu vou perdoar essa pessoa em Cristo Jesus porque era isso que ele faria em meus passos. Segundo passo, a gente entregar nas mãos de Deus a situação, sabe? Fazer uma oração sincera, colocar tudo nas mãos de Deus, porque ele é nosso amigo e ele nos ouve sempre. Então a gente coloca o joelho no chão e explica pra Jesus toda a situação, sabe? Olha, Jesus, eu tenho um problema com determinada pessoa, assim, assim, assado, a pessoa não gosta de mim, a pessoa tem uma dificuldade grande em se relacionar comigo e eu também. Com sinceridade e acreditar que ele vai fazer o melhor. Porque a nossa justiça é falha, a justiça de Deus não é falha. Por último, compreender o ser humano e também compreender o que a Bíblia diz do ser humano, porque nós somos difíceis de lidar, gente. É muito fácil a gente apontar, a gente julgar, porque a gente também tem algum defeito que alguém nunca disse, que alguém nunca citou, mas nós também somos difíceis de lidar. O ser humano é cheio de erro, cheio de falha, que o ser humano é sujeito a erro, que o ser humano é sujeito a falha, que nem eu e nem você somos perfeitos, porque a gente tem uma mania de se colocar numa posição de rei, sabe? Naquela posição de que eu sou o melhor e que eu nunca fiz nada de errado e que a pessoa já fez isso de errado, sabe? Uma mania de julgar. Não, nem pensa que amanhã ou depois podia ser a gente cometendo um erro e sendo julgado. E eu acredito que ninguém gostaria, sabe? Por isso que a gente não deve fazer aquilo com as pessoas, aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. E por último, eu gostaria de ler com vocês um versículo que tá lá em Efésios 6, do 12 ao 13. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. Quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam em pé. Então, gente, isso diz tudo. A sua luta não é contra o seu inimigo, a sua luta não é contra aquele que fala mal de você, aquele que aponta você. A sua luta é muito maior que isso, sabe? Então, eu acredito que não é justo e não é correto a gente perder tempo. A gente perder tempo odiando, a gente perder tempo julgando, falando mal. Porque tem coisa muito maior para se lutar. Então é isso. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um curtir, comentário, o que vocês querem ver. Deixem comentários nas minhas redes sociais. E um beijo.